Você conhece a regra dos 80-20? If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, hello, me again. A regra dos 80-20 é a gente fazer estratégias e a gente ter condutas do nosso dia a dia, do nosso estilo de vida, que são positivas pra gente, ou seja, que ajudam a gente a tratar alguma coisa específica ou alcançar um objetivo específico, seja emagrecimento, seja ganho de massa magra, seja só ter um corpo cheio de energia, de vitalidade, 80% do tempo. E 20% do tempo a gente vai ser mais livre. E eu não quero dizer também que esses 80% do tempo a gente está preso em alguma coisa. Mas a gente sabe que hoje a gente está na era de muito produto industrializado, a era que a gente está aí rodeado por bebida alcoólica, por alimentos que são muito palatáveis, que a gente já criou aquele apego, que a gente gosta muito, mas que não necessariamente são alimentos tão saudáveis, eles são mais inflamatórios, eles não são tão legais, mas se a gente tiver ali uma boa parte do nosso tempo, né, da nossa rotina, cuidando muito das nossas células, esses 20% aí da gente ficar mais livre, comer realmente uma coisa que não é muito legal, que os ingredientes não são bons mesmo, tomar aquele vinho, aquela cervejinha, não vai criar aquele impacto tão grande no nosso corpo. Mas uma coisa super importante antes da gente chegar nessa fase dos 80-20, muitas coisas a gente tem que perceber no nosso organismo. Então, eu vou contar aqui como se fosse uma história de um paciente me procurando para emagrecer, para melhorar exames de sangue que não estão legais, enfim, para tratar alguma doença específica. E eu vou ali avaliar aquela pessoa com um olhar bem individualizado. Então, como assim? Quando você busca alguma coisa, seja ela mais somente estética ou mais voltada para as questões de saúde ou para as questões mentais ou para uma fertilidade, enfim, independente de qual seja o seu objetivo, a gente tem que entender aonde que seu corpo está agora. Então vamos supor que eu busque agora, você chega para mim e fala, olha, eu quero emagrecer e eu preciso tratar questões do meu digestivo que estão muito ruins, tá? Então eu preciso emagrecer, eu ganhei 10 quilos ao longo desses últimos 2 anos, o meu sistema digestivo está muito ruim, eu tô tendo muitos sintomas, minha digestão não tá legal já faz tempo e junto com isso meu sistema imune também não tá legal. Enfim, você começa ali a ter várias queixas, tá? De sinais e sintomas mesmo, que nada mais gente, do que o corpo mostrando que as coisas estão desequilibradas. Se você chegar para mim com muitos sinais e sintomas e realmente ali nos exames de sangue a gente vê que não tá legal, a minha proposta para você vai ser tentar fazer a correção disso, ou seja, aquelas estratégias que a gente vai escolher para cuidar do seu sistema digestivo, para te ajudar no emagrecimento, para fazer com que você se sinta melhor, tenha a sua energia aí renovada, não se sinta mais tão desanimado, tão sem energia, a maior parte do tempo. E por que eu falo isso, a maior parte do tempo, e não os 80% do tempo? Porque às vezes no início, gente, a gente precisa realmente dar uma vetada em hábitos que não são legais e que nos levaram a chegar ali naquelas queixas. Então, vamos supor que, eu tô comendo muito mal, tô bebendo todo final de semana sem limite, tô dormindo mal, tô ficando vendo filme até tarde, acordando cedo, vivendo à base de café. Pode ser que a sua célula precise de mudança um pouco mais rígida durante um maior período de tempo. Porque o que eu mais vejo acontecer, gente, são as pessoas que iniciam uma mudança, porque elas estão super empolgadas ali com aquele momento da mudança. E aí quando dá uns 40 dias, 2 meses, 1 mês, já começa a dar aquela desanimada e começa a largar a mão daquele shotzinho, do chá, volta a comer aquelas coisas mais inflamatórias e ao longo de mais alguns meses ganha tudo de novo ou volta com aqueles sintomas todos novamente. Por quê? Porque a gente tem toda uma resposta que a gente criou mais inflamatória e resposta que a gente criou de impacto negativo nas nossas células, nos nossos genes, a gente fez aquilo durante um bom tempo. Então, esse bom tempo que você bagunçou seu sistema é o mesmo bom tempo que você vai precisar para... E olha, normalmente a gente tem que dobrar esse tempo para restabelecer o seu sistema.
Então a gente fala que normalmente a gente tem que ter um hábito um pouco mais restrito durante o período de um ano. É um ano cuidando da sua saúde, daquele sistema que não tá legal, daquela queixa que você tem. Meio que mais rígido mesmo, sem abrir tanto a mão assim de final de semana, de viajar, de tipo chutar o balde em momentos assim que às vezes são até longos, né? Às vezes uma viagem de 30 dias você tipo sai totalmente da sua rotina. Pode ser que isso vá atrasar bastante os seus resultados. Então a gente fala que, eu não vou entrar tanto nessa parte da genética nesse vídeo, mas para a gente modular nossos genes que estão com uma resposta aí que não é muito legal, a gente pede de 1 a 2 anos numa mudança de estilo de vida. Então imagina, gente, de 1 a 2 anos, você realmente tentar fazer ali uns 90% das mudanças, tá? Para você conseguir se equilibrar, ter uma genética mais tolerante, e aí sim o seu estilo de vida vai ser aquele estilo de vida equilibrado. 80% do seu tempo você está fazendo coisas boas para suas células, você está se ajudando, você está ali fazendo as estratégias que fazem sentido para você, seja tomar um shotzinho de manhã, seja fazer 3 chás ao dia, fazer uma estratégia mais low carb, intensificar seu exercício, trabalhar muito ali na parte da higiene do sono, cuidar só do seu digestivo, que ele é o seu sistema alvo de problema. Então você vai 80% do tempo dar atenção para aquilo ali. E os outros 20%, você vai conseguir se expor ali a coisas que são mais inflamatórias, que são mais industrializadas, mas são coisas que você gosta, é aquele momento social que você gosta daquele momento, tomar um vinho, tomar uma cerveja, comer uma coisa diferente. Enfim, gente, cada um tem as suas preferências e aquilo ali não vai te trazer um impacto tão grande. Uma dica que eu dou é o seguinte: se você sentiu que fez mudanças e melhoraram muito os seus sintomas, mas aí você voltou com algumas coisas que você fazia antes, e só de ter voltado com aquele pouquinho de coisa que você fazia antes, você já voltou com os seus sintomas, seu corpo não está preparado ainda para entrar em contato com aquela substância que você deu um time dela. Pode ser que precise de mais fortalecimento do seu organismo para entrar em contato com aquela substância, provavelmente fortalecimento do seu sistema digestivo, porque senão você vai acabar indo para o caminho que te levou a ter todo esse estado aí mais inflamatório do seu corpo, tá? E assim, eu posso dar vários exemplos sobre essas situações. Então vamos imaginar aqui que uma pessoa, ela tirou ali, sei lá, as farinhas, né, principalmente farinha de trigo, glúten, então pão, bolo, biscoito, rosca, todas essas coisas, muita cerveja, tudo isso que é mais, que é rico, né, que é fonte de trigo, então tem o glúten ali, e o glúten hoje a gente sabe que ele é inflamatório para todas as pessoas, só que em níveis diferentes. Então não tem dessa, não é só porque eu não sou celíaco ou não tenho intolerância, que na verdade a gente chama de sensibilidade ao glúten, que eu vou cortar. Se eu não tenho, eu não preciso cortar. Na verdade, o glúten ele vai trazer prejuízos para o nosso sistema digestivo em diferentes categorias ali e níveis para cada pessoa, principalmente o glúten que a gente tem hoje em dia, que é muito industrializado e tem algumas substâncias que não são legais ali no cultivo mesmo, né? Então, depois a gente pode falar mais específico do glúten, mas vamos supor que você falou assim: nossa, olha, eu fui numa nutricionista até e ela pediu para eu cortar farinha e tal, que eu tava tendo muito sintoma digestivo, eu tava tendo muita inflamação, dor articular, alergia respiratória, eu tava tendo muito sinal e sintoma ruim, e eu melhorei demais, mas engraçado que aí eu comecei a sentir falta do pão, é prático, é gostoso, a gente não enjoa, eu comecei a voltar a comer com mais frequência, e assim, eu passo muito mal quando eu como. Gente, é bem provável que você já tinha uma certa sensibilidade àquele nutriente, tá? Ou seja, aquela fração proteica, na verdade, o glúten ele é a fração proteica do trigo, da farinha, né, do trigo mesmo, então principalmente da farinha de trigo, que é o que a gente mais tem contato. E essa fração proteica, o seu sistema imune, o seu sistema digestivo, que o nosso digestivo é 70% do nosso sistema imune, então muita resposta para combater alguma coisa tá vindo dali, e o seu sistema imune ele cria ali uma situação onde aquela proteína é vista como um antígeno. O que é um antígeno? É uma coisa estranha que tá ali dentro, que o seu sistema imune tem que tirar dali. Então,
você começa a ter mais resposta após a retirada porque o seu sistema imune ele se fortaleceu contra aquilo ali. Então, a gente não desenvolve nada porque a gente tirou, tá? A gente já tinha aquilo ali. Só que o seu sistema imune recebia aquilo ali, o seu intestino recebia aquilo ali todo santo dia e ali não dava nem tempo para ele conseguir recuperar até a sua resposta imune, né? Aquilo ali inflamava seu intestino, mas às vezes você nem percebia os sinais e sintomas, mas eles existiam, você só não percebia. E quando você volta, aquilo ali está muito mais forte. Então, quando isso está muito forte, você tem que entender se ainda é o momento de voltar com aquela estratégia ou se você tem que aguardar mais um tempo e fortalecer mais o seu sistema digestivo. Então, pode ser que às vezes essa regra dos 80-20, ela tenha um momento para acontecer. Nem sempre essa regra é desde o início. Por exemplo, quem está tratando de uma doença autoimune que está totalmente ativa, e ela está realmente com toda a sintomatologia, está na fase de usar medicamento, o corpo ali está realmente com o sistema imune extremamente ativado, combatendo alguma parte do seu próprio corpo, que isso é, né, a característica de uma doença autoimune. Gente, você tem que ser severo com as estratégias, não dá para ficar liberando demais, porque senão você nunca vai conseguir controlar aquele ambiente que foi instalado no seu corpo. Então é aquela coisa, gente, a gente vai construindo tijolinho por tijolinho. E pode ser que você tenha que ter paciência. Então o que eu mais vejo acontecer são as pessoas desistindo no meio do caminho. Elas desistem no meio do caminho e às vezes acham que aquela estratégia não dá certo. Então às vezes não é a estratégia que não dá certo, não é o que você estava fazendo, você não estava perdendo seu tempo fazendo aquilo ali. Aquilo ali precisa de mais tempo, de mais persistência, de mais foco para você conseguir chegar num estado onde as suas células elas vão estar bem resistentes. E isso, gente, cada um tem um sistema que tem que focar mais, tá? Eu, por exemplo, tenho que focar muito no meu digestivo, porque qualquer coisa que eu faça um pouco além, assim, comece a abusar um pouco da boa vontade do meu digestivo, ele dá sinal e sintoma. E os sinais e sintomas nem sempre eles se resumem a, tipo, gases, distensão abdominal, intestino preso. Não, esses sinais e sintomas eles podem vir em forma de ansiedade, oscilação de humor, tristeza, sono ruim, alguma reação, sei lá, na pele, no cabelo, mais queda de cabelo. Pode bagunçar meus exames de sangue. Então, assim, a gente tem que ficar atento porque é tudo uma construção. Então, observem bem mesmo as estratégias que vocês fazem, que estão melhorando os seus sinais e sintomas e estão trazendo mais energia, mais qualidade de vida. E tente manter aquilo por um bom período de tempo. Quando você for reintroduzir hábitos que você tinha, tem hábitos também, gente, que não são legais a gente reintroduzir, tipo, nunca, né? Então, assim, tem coisas que são realmente muito ruins para a saúde. Então, se a gente conseguiu não fazer aquilo, por que a gente vai voltar? Então, vamos supor que você conseguiu tomar todas as suas bebidas sem adoçar, sem colocar adoçante, sem colocar açúcar. Por quê? Porque eu passei uma fase de reeducação alimentar, precisava emagrecer, e eu falei, quer saber? Eu vou cortar esse negócio de uma vez. Tem muita gente que faz isso. E aí depois que emagrece, depois que perde o peso que queria... agora que eu já perdi, será? Vou voltar de novo. E já acostumou a tomar aquele café sem açúcar ou tomar aquele suco ali de fruta sem precisar colocar açúcar, sem precisar colocar adoçante. E aí de repente volta, porque conseguiu emagrecer, então agora tá tudo bem, volta com esse hábito. Pra que voltar com esse hábito? Isso não é um hábito bom, principalmente se você tá colocando adoçante. Então se você conquistou esse hábito, comemora, porque, gente, hábito não é uma coisa fácil de fazer, não. Às vezes a gente fala assim, aquela pessoa ali não emagrece porque não quer. Não, olha, tá muito sem força de vontade, por isso que não quer. Tem gente que realmente não consegue, não faz as coisas que tem que fazer, não tem resultado, gente, você só tem resultado quando você faz. Mas o hábito, ele é complicado, porque envolve várias respostas do nosso corpo. E algumas pessoas têm mais dificuldade, outras têm menos dificuldade. Então, aquela pessoa que tem, por exemplo, o paladar pro amargo, e pro doce, muito paladar pro doce e muita sensibilidade ao amargo, pensa a dificuldade que aquela pessoa vai ter de tirar ali o doce ou o adoçante das suas bebidas ou do seu café, ou de não comer um doce super doce. Vai ter muita dificuldade nisso. Então, claro que tem as questões individuais,
Mas quando você conquista um hábito, o ideal é você manter aquele hábito por mais tempo. Então, eu, por exemplo, já contei em outros vídeos, eu não sei se você já viu esse vídeo, mas acho que foi no vídeo de emagrecimento que eu falei isso. Que eu tenho alterações genéticas onde a minha parte de compulsão alimentar, então, comer muito, tipo, nossa, tô com fome, eu consigo comer 3 pratos de comida fácil. Ou, nossa, cheguei num evento que tem aquela mesa de frios, pãozinho, patê, queijo, aquilo ali é infinito. Eu começo a comer, gente, quando eu vejo, eu já tô assim, quase passando mal, entendeu? Então eu sempre tive muito problema com essas questões de controle de quantidade de comida. E não só quantidade, mas na parte também de compulsão. Então, por exemplo, nem tô com fome, tô de boa aqui. Mas aí eu vi que alguém abriu um pacote de biscoito. Eu dou esse exemplo do pacote de biscoito porque é meu ponto fraco. Eu amo biscoito. Biscoito bom, biscoito fudido, biscoito de sal, biscoito de doce, biscoito recheado, wafer, qualquer um que você colocar, eu amo biscoito. Então vai que eu nem tô com fome, tô de boa, tô tranquila aqui. E aí, eu vi um pacote de biscoito, alguém abriu um pacote de biscoito. É bem, pra quem tem essa questão aí da compulsão, desses genes aí que pegam essa parte, é bem difícil olhar para aquele biscoito e falar, não quero não, obrigada. Eu vou querer comer um. E aí na hora que eu comer aquele um, aí abriu a porteira, porque aí eu vou querer comer 2, 3 e eu como o pacote todo facilmente. Eu fui assim durante muitos anos. Hoje eu não sou assim mais. Hoje eu consigo ver um pacote de biscoito recheado e eu passo reto e aquilo ali eu não tenho sofrimento. Porque se eu quiser comer um biscoito recheado também, eu vou ir lá, vou pegar 1 ou 2, no máximo ali 3 biscoitos recheados, eu vou comer e tá tudo bem. Eu não vou precisar comer todo o pacote. Porque foram muitos, não vou dizer anos, porque foram muitos anos mesmo, porque eu trabalho com isso. Mas foi assim, muitas estratégias que eu fiz ao longo da vida para controlar essa questão minha toda de apetite. Então, teve um momento na minha vida, gente, que eu fiquei anos sem comer um biscoito recheado. E eu esqueci que eles existiam, inclusive. Então, assim, eu sei que tem coisas que são mais fáceis de cortar, outras que são um pouco mais difíceis. Então, por exemplo, uma bebida alcoólica, que eu sei que muita gente tem essa parte da vida social. Pô, eu vou te falar assim, olha, seu ponto fraco é bebida, vão ficar uns 2 anos sem beber nada. Pô, isso vai ser bem complicado, porque a pessoa vai ter eventos sociais. Um evento social que eu participo, eu não preciso comer um biscoito recheado. Mas normalmente um evento social, a pessoa ele vai acabar tendo contato com álcool. Ou tendo contato com salgadinho, tendo contato com uma coisa que é mais inflamatória para ela. Então, não é tão simples quanto o exemplo que eu dei. Mas se você está acostumado a tomar 1 garrafa, 2 garrafas de vinho, por que você não tenta tomar 2 taças? Você vai estar ali no seu momento social. Gente, eu sei que isso parece ser assim, sem chance, prefiro não tomar. Mas se você for se educando ao longo do tempo, aquelas 2 taças passam a ser o maior prazer do mundo e elas não vão te causar impacto nenhum. Mas pode ser que, dependendo do seu nível de inflamação, 1 taça te cause um grande problema. E às vezes você não está nem sentindo isso porque aquela exposição àquele alimento ou aquele álcool é tão frequente que não está dando nem tempo mais você sentir ali o que seu corpo está te mandando de queixa. Então, é muito importante a gente perceber o que aquela escolha também está nos trazendo, tá? Então, assim, a gente vê muito, sabe? Às vezes pessoas querendo engravidar, estão tentando ter filho e tá com muita dificuldade. Pode ser que algum hábito daquela pessoa tá atrapalhando, gente. A fertilidade, ela a partir de uma certa idade, muitas coisas impactam nela. Então, às vezes o excesso de álcool, excesso de industrializado, uma noite mal dormida, excesso de toxinas. E às vezes a pessoa não tá entendendo por que não tá conseguindo aquilo. Não tá conseguindo aquilo porque o seu estilo de vida não tá deixando. E pode ser que durante um bom período de tempo você vai precisar ser mais restrita. Então, olha, hoje, se eu comer um pouquinho de biscoito, meu intestino vai funcionar normal, não vou ficar compulsiva. Eu matei minha vontade e fiquei feliz. Então, eu consigo ter ali um pacote de biscoito e ele durar vários dias. Claro que, né, gente, ao longo do tempo que a gente vai comendo melhor, a gente nem quer mais ficar comendo aquelas coisas que são muito podreiras, né? Tipo, eu não pego um pacote de biscoito qualquer. Às vezes eu sempre tento escolher um biscoito melhor, que foi feito com uma farinha melhor e são gostosos. Então a gente também vai lapidando os nossos gostos. A gente nem consegue voltar para a mesma bagunça que a gente fazia antes. Então é importante você
entender isso. Então, se você tem aí partes mais difíceis de controlar, então se você tem aquelas quedinhas por alguma coisa, durante algum período de tempo, tenta evitar aquilo ali, para você depois conseguir ter um controle maior. É difícil no início, mas depois você vai ficar super tranquilo. E lembra que essa regra dos 80-20, você vai fazer essas mudanças ao longo de um tempo, vai atingir ali todos os seus objetivos, né? Vai melhorar as suas questões, vai emagrecer, mas você tem que criar aquele hábito. Então aquele hábito, ele não pode ser perdido depois que você conquistou o seu objetivo. Eu vejo muitas pessoas, nossa, eu fiz um tratamento uma vez, foi ótimo, eu perdi X quilos e tal, nossa, depois abandonei total, aí volta, às vezes até me procura porque precisa emagrecer todo aquele peso que ganhou de novo. Por quê? Porque não foi mantido o hábito. Lembra uma coisa, assim, que é muito importante. Se você teve uma boa resposta com alguma estratégia ou com algum hábito, foi porque aquilo ali com certeza fez sentido para a sua genética, para as suas células e para o seu momento ali de situação de saúde, tá? Se você deu certo com aquilo, é aquela frase lá, não mexe em time que tá ganhando. Porque se tá dando certo, você tem que tentar manter aquela estratégia por mais tempo e para virar coisas que você conseguiu introduzir no seu dia a dia, o seu estilo aí de vida. Então, eu acho que hoje, né, tem essa coisa muito de rotular as pessoas, você é fitness, você é natureba, você é muito muito rígido. Gente, às vezes aquela pessoa criou aquele estilo para ela e aquele estilo faz super bem para aquela pessoa. Então, hoje tem muito rótulo em cima das pessoas, né? Em cima das escolhas das pessoas. Então, eu acho que assim, não dá pra gente ser também restrito em tudo, chato com tudo, nada pode. Eu acho que isso é muito ruim, porque isso mexe muito com a cabeça das pessoas. Então, quando a gente começa a ficar muito, não posso isso, não posso aquilo, não vou fazer isso, não vou sair, porque eu não posso comer na rua, porque não posso encontrar com as pessoas, porque senão vai ter comida e eu não posso comer aquilo. Gente, isso vai impactar muito também de forma negativa no seu corpo. Por isso que tem que ser esse equilíbrio. E os 80-20, ele traz muita coisa boa para sua saúde, mas também traz a parte ali mais tranquila, mais sem neura. Tô na correria, precisei comer uma coisa que é uma tranqueira na rua, que eu coma, é isso aí. No outro dia volta tudo ao normal e tá tudo bem. Outra coisa que as pessoas fazem demais. Nossa, comi demais ontem. Foi domingo, fui pra casa da minha sogra, fui pra casa da minha mãe, fui pra casa da minha avó e comi até. Vou ficar a semana toda agora sem comer nada das coisas. Vou fazer dieta da sopa. Gente, não saia de extremos. Não façam isso. Não tem necessidade nenhuma. Nossa, vou malhar 4 vezes mais. Gente, é só simplesmente voltar para o seu hábito. O que você pode fazer é aumentar seu consumo de líquido para te ajudar ali, para ajudar seu intestino a detoxificar daquelas coisas todas que você comeu. Fazer chás digestivos, fazer um chá mais detoxificante. Às vezes, para as pessoas que já estão acostumadas, elas podem fazer um jejum intermitente. Para ajudar ali, para dar um descanso digestivo, porque quando você passa um dia ou uma fase ali comendo mais, então às vezes até em viagem, acaba que a gente sai mais para comer, para num lugar legal para fazer, para tomar um café diferente, comer uma coisa diferente. Às vezes é legal nesses momentos a gente ter ali aquelas estratégias do jejum intermitente. Porque o jejum intermitente, ele controla um pouco aquele processo inflamatório e ele também controla as questões ali do digestivo, do seu intestino, então ele vai dar um descanso. Então é uma coisa legal. Pô, eu vou comer mais e meu sistema digestivo não é o melhor de todos? Quem sabe eu não levo uma enzima digestiva? Eu não levo algum chá que é mais digestivo? Esse suporte que você dá durante uma viagem ou durante uma fase ali que você vai comer pior do que normalmente você costuma comer, é muito bom, porque o impacto vai ser menor, né? Então, assim, a gente tem estratégias também para ajudar que você fique mais livre nas suas escolhas, que você aproveite as suas coisas e não sofra tanto depois do impacto com isso. Então é aquela coisa de passei o final de semana e no outro dia eu tava 3, 4 quilos mais pesada na balança. Isso tudo é uma inflamação que você gerou daquele exagero que foi feito durante aqueles dias ou aquele período do final de semana. E a inflamação, um dos sinais e sintomas mais clássicos de um processo inflamatório é a retenção de líquido. Então por isso que muitas pessoas vivenciam isso, né? De após férias ou final de semana ficar aí 3, 4 quilos mais gordo,
que não é mais gordo, você não ganha gordura nesse período, mas você ganha aí resposta inflamatória e retenção de líquido. Então você sabe que aquilo ali foi demais pro seu corpo não conseguiu segurar, tá? E aí você já tem a sua resposta. Por exemplo, eu já passei final de semana que foi um pouco mais exagerado, meu peso na balança ficou igual, eu não inflamei, eu não retive líquido. Mas, por exemplo, às vezes eu sinto que quando eu como mal ou como muito exagerado num dia, meu sono é pior, no outro dia eu acordo. Uma coisa que vocês podem reparar demais, que é muito bom, é um marcador muito legal. Comeu mal e tomou mais bebida alcoólica em exagero numa noite. Acorda no outro dia sem escovar dente, sem fazer nada e colocar a língua pra fora. Se a sua língua tiver com uma saburra mais branca ou até mais amarelada no fundo, o seu sistema digestivo foi sobrecarregado, não tá legal ali aquele processo digestivo, provavelmente pelo excesso ali de coisas que você abusou, e o seu fígado também. Então, quando ela tá com uma saburra mais amarelada, tem mais relação com o fígado, quando tá com a saburra mais branca, tem relação aí com o sistema digestivo. Então, o nosso corpo, gente, é muito maravilhoso. Ele tem formas e formas de mandar sinais e sintomas. Então, você pode ter tido uma noite pior, você pode estar com a língua com gosto metálico, sabe aquele que a gente brinca? Nossa, gosto de cabo de guarda-chuva? É um gosto metálico, é um gosto ruim, é um gosto de que o seu sistema de detoxificação precisou trabalhar muito. E aí, isso vai gerar um processo inflamatório e provavelmente você vai ter mais retenção de líquido, vai atrapalhar todo aquele caminho, por exemplo, do emagrecimento ou de controle de uma doença autoimune, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o que o nosso corpo está nos mostrando. Outra coisa muitas vezes eu bebi água aqui e lembrei da pessoa que se hidrata numa quantidade legal durante um bom período de tempo e de repente ela começa a ficar mais corrida na vida e começa a parar de se hidratar. E às vezes ela nem percebe, mas o intestino fica mais preso, a pele fica pior, tem acne, fica com intestino de bolinha, cocô de bolinha, fica mais inflamado, fica com retenção de líquido, porque desidratação causa retenção de líquido. Então assim, gente, parece que é muito complexo, mas os pequenos hábitos é o que vai manter a nossa saúde funcionando bem. E claro, algumas pessoas vão ter que dar mais atenção para alguns sistemas específicos e outras para outros sistemas. E eu falo isso em todos os meus vídeos e vocês vão cansar de ouvir isso, porque eu realmente falo isso toda hora, porque a gente nós não somos, né? Nós não somos iguais. Então a gente tem coisas que são boas para todo mundo, tem várias coisas que são maravilhosas para todo mundo, mas a gente vai ter que dar mais atenção para sistema específico, né? Então, eu falei esse tantão de coisa para dizer que até você chegar na regra dos 80-20, então 80% do tempo cuidando da sua saúde, fazendo todas as estratégias legais para você, que você sente bem, e 20% mais livre, sem neura, come o que tá com vontade, toma sua bebida, sai com as pessoas, vive seu social tranquilo, mas pode ser que até você chegar nessa fase dos 80-20, você tenha que ficar ali bem rígido, não vou dizer 100%, mas 90-95% do tempo cuidando das suas células para que você chegue no nível dos 80-20. Fechado? Bom, então, como eu faço em todos os vídeos, se você gostou desse conteúdo, curte. Se você sabe de alguém que gostaria de assistir esse vídeo ou que gostaria dos meus conteúdos, compartilhe. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva para receber os vídeos que a gente sempre está lançando vídeo novo e com muitas informações legais aqui para vocês. E é isso, e nós nos vemos no próximo vídeo.